Você se sente controlado nos seus relacionamentos, seja ele com pais, filhos ou relações amorosas? Esse controle não pode fazer parte do seu dia a dia. Um aplicativo surgiu no Google Play e tem gerado uma bela polêmica na internet. É o Rastreador de Namorado, que está no ar desde 2 de agosto. Como o nome indica, ele permite rastrear o namorado ou a namorada ou até o filho de maneiras tanto quanto invasivas. Não estamos aqui para julgar seu relacionamento, mas até que ponto você quer saber da vida do outro sem que isso se torne abusivo? Para a terapeuta familiar Jerusa Lima, precisamos entender primeiramente o que é uma pessoa controladora. Bom a gente pensar que pessoas controladoras, elas vão exercer o controle em todas as situações, não só nos relacionamentos. E nem sempre o ser controlador tem a ver com quem eu estou relacionando, mas sim com a minha necessidade de ter controle sobre tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Saber se a pessoa que você se relaciona é controladora pode ser complicado. Temos que entender a postura, o comportamento dela em situações difíceis, como ciúme, por exemplo. Há sempre uma confusão entre amor, controle e ciúme. E é bom a gente pensar que controle não tem nada a ver com sentimento de amor. Não tem a ver com gostar. Eu não gosto menos se eu for menos controlador. E eu não gosto mais se eu for realmente controlador. A gente precisa primeiro fazer essa separação. Pessoas que são controladoras, elas são controladoras por um comportamento dela. E aí, aqui eu ainda não estou falando de um transtorno ou de um desvio ou de uma perturbação mental, mas provavelmente de uma história de vida dessa pessoa. E aí, história familiar, algumas podem ser só uma história, os próprios relacionamentos terem sido relacionamentos controladores e essas pessoas começam inconscientemente a desenvolver esse comportamento controlador. Mas o controle não está ligado ao gostar menos, ou amar menos, ou amar mais. O controlador pode se tornar abusivo se não conversar ou ser tratado. O relacionamento controlador, ele tende a se tornar abusivo, porque a partir do momento em que o outro ou a outra não controla mais, ela tende ou pode partir para agressão. Não serão todas as pessoas, mas nós somos humanos. Difícil prever quem vai agredir ou não quando perde o controle. A conversa pode ser uma opção para iniciar o caminho para melhorar esse comportamento. Se pensarmos numa relação afetiva, o diálogo de forma clara e assertivo, ele pode ser um caminho, uma abertura para um tratamento. Mas se esse controle é excessivo, não está no seu parceiro ou na sua parceira controlar você. E aí a gente estaria falando de uma outra relação de controle. Mas está no seu parceiro ou parceira ser parte, caminhar do lado em busca da solução da diminuição ou da paralisação do controle. Mas nem sempre só uma conversa entre o casal vai resolver. Afinal, se a gente só pensasse, vamos conversar, se só conversar resolvesse, a gente resolveria grande parte dos problemas no mundo. Mas depende de ação e cada pessoa é diferente. Então, com cada uma, o lidar com esse controle também vai ser diferente. A famosa frase, só estou dando uma espiadinha, não deve fazer parte do seu relacionamento. É bom a gente pensar, e nós já falamos disso aqui, né? Como é você ficar esperando o seu dia passar ou o seu momento passar espiando a vida do outro. E principalmente numa relação afetiva, a partir do momento que você precisa para estar seguro na relação, para ser uma pessoa de uma boa companhia, para ser uma pessoa que o outro goste de estar junto, você precisa fiscalizar a vida dele, é bom pensar esse relacionamento. Quando a relação acaba e o companheiro não aceita e continua querendo controlar a vida do outro, isso pode ser uma doença. É o que eu disse, provavelmente há aí uma perturbação mental. Não é natural do ser humano querer ficar controlando a vida do outro. Uma coisa é eu querer de vez em quando saber o que o outro está fazendo ou o que a outra está fazendo. Pergunto para alguém, passou, toco a minha vida. Agora, se o meu dia, se a minha rotina gira em torno de eu querer saber controlar a vida do outro, isso faz mal até para quem mesmo está exercendo controle, porque é um sistema de alerta o tempo todo. Essa pessoa não desliga, ela está alerta 24 horas do dia dela. Que é o que eu comecei dizendo, né? Quem exerce o controle, na grande maioria das vezes, quer ter o controle de tudo aquilo que gira a vida dele.
ou dela. E aí, quando a pessoa menos percebe, ela está controlando até o que o outro ou a outra diz, no trabalho, em casa, nas relações do dia a dia, com as amizades. E aí nós precisamos começar a rever se a minha ideia de que eu quero saber do outro está ultrapassando o desejo do outro, da outra, das outras pessoas de um modo geral de estar ao meu lado. Opa, o meu comportamento já não está saudável mais. Se não for uma perturbação mental, tem a ver com relações de controle lá na educação infantil. A gente tem que ter cuidado sempre, mas eu sempre brinco que se a gente pudesse, não deixaria as crianças conviver com adulto, até uma certa idade. Não porque o adulto é ruim, mas a gente tem tanto uma ideia sobre as coisas e das coisas, que a gente acaba colocando também isso para as crianças.